tu, que tentaste banir o amor, não tiveste êxito, mas tu, que escolhiste banir o medo, não pode deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Porém, o teu Redentor vive e está para sempre em ti, na paz da qual ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo, não minimizando, mas negando seu impacto total de forma alguma, é isso que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos, a visão real, sem olhar para ele. Pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará e ele verá verdadeiramente. No entanto, ele não pode dissipar com o seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não o oferecestes a ele e ele não pode tirá-lo de ti. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele, que não seja de Deus, desaparece. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois, de outro modo, o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Certamente, ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tem mais razão para ter medo do mundo, tal como percebes, do que olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre? Tudo bem, gente? Bom dia! Queria conversar um pouquinho com vocês a respeito desse trecho aqui do livro Um Curso em Milagres. Tá? Esse trecho é do capítulo 12, é no capítulo O Currículo do Espírito Santo. Eu estava aqui, né, fazendo a minha leitura matinal do livro, estou no capítulo 12. E assim, essa parte aqui, gente, me chamou muita atenção. Foi algo assim incrível e eu comecei a refletir, né, verdadeiramente sobre essa lição aqui, o que Jesus traz pra gente aqui nessa lição. E assim, conforme a gente vai fazendo o estudo do livro, a nossa percepção realmente vai mudando, né? Os milagres, eles de fato começam a acontecer. E a gente vai conseguindo, né, a compreensão de que realmente a nossa função é só entregar para o Espírito Santo tudo aquilo que não nos traz paz. Demorei um pouquinho, né, para entender essa questão, mas a compreensão ela vai vindo. E o grande problema é que a gente guarda, né? A gente guarda as situações, o ego ele quer sempre ter o controle, né, de tudo. Então assim, a gente vai guardando as preocupações, né? E aí Jesus aqui ele fala que enquanto a gente mantiver escondido tudo aquilo que a gente acredita que nos faz mal, tudo aquilo que a gente mantém escondido, guardado, ele não pode tirá-lo de nós, porque a gente não entregou para ele e ele não pode tomar, né? Ele precisa receber, a gente precisa entregar, né? Tudo aquilo que não nos traz paz, tudo aquilo que é fonte de medo, né? Então, que a nossa oração seja entregar para ele tudo aquilo que não nos faz bem, né? Que não nos dá paz. Só isso. É só isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa entregar para ele com um coração sincero, sabe? Com a mente aberta. A gente só precisa entregar. Porque aqui, né, no decorrer do estudo, vocês vão perceber que já tem um livro, né? Quem está começando a ler agora vai percebendo
que Jesus ele sabe exatamente o que fazer com todas as percepções erradas, equivocadas, né? De tudo que a gente percebe. Então, o que a gente olha e percebe como dor, obstáculo, medo, né? Escassez, sofrimento, Jesus ele fala que a gente está enxergando um equívoco. Por quê? E isso também hoje me vê assim de uma forma muito clara. Deus, quando ele criou, né? Quando ele criou o seu filho, que somos nós, ele olhou e viu que era perfeito. Na Bíblia fala que Deus criou e viu que era bom. Não, ele viu que era perfeito. Então Deus só cria o que é perfeito. Isso me veio assim hoje de uma forma assim muito forte. Então, o que é perfeito não falta nada. Não existe falta dentro do que é perfeito. E nós somos esse Filho de Deus perfeito. Então, dentro da perfeição, não existe falta de absolutamente nada. Então, se eu tenho uma falta, se eu sinto essa falta, é fruto de uma mentira, né, que está ali dentro da minha mente, porque eu tô olhando, eu não tô vendo com o olhar do Espírito Santo, desse lugar onde o Espírito Santo tá, que é a mente certa, né, a mente de Deus e tal. Eu tô olhando com o olhar do ego, desse ser que eu fiz, né? Quando eu acreditei que eu me separei de Deus, eu fiz esse ser e eu tô olhando com esse olhar. Então, por isso que eu tenho os sentimentos de falta, de dor, de sofrimento. Mas Jesus, ele fala que essa percepção, que tudo que a gente enxerga aqui nesse mundo não é real. Porque só o que é perfeito é real. Eu sou perfeita. Você é perfeito. Só o que é perfeito é real. E dentro da perfeição não existe doença, não existe morte, não existe dor, não existe sofrimento algum. Porque Deus só cria o que é perfeito. E Ele nos criou. Somos as crianças, né, santas dele. E a gente é como Deus nos criou. Então é muito forte. É muito forte e muito lindo a forma como o Espírito Santo conduz, né, o estudo desse livro. E assim, vai falando com a gente de uma forma tão maravilhosa, tão linda, que só estudando mesmo. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem queira adquirir o livro. Tá bom? Eu tô ainda nos primeiros capítulos, mas em breve eu vou começar a fazer os estudos das lições e vou trazer aqui pro canal, que são as liçõezinhas que ficam mais pra frente, que é uma para cada dia. Mas por enquanto eu tô na leitura do livro texto, tá? E é assim incrível. Uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, eu sempre estudei o Joel S. Goldsmith. E eu sempre gostei bastante, só que é muita coisa que ele falava, isso porque ele traz, assim, uma linguagem muito fácil. Só que eu acho que era tão fácil a forma como ele traz, né, os ensinamentos, que algumas coisas eu ainda não compreendia. Esse livro, O Curso em Milagres, ele tem uma linguagem mais complexa, né? Tem os motivos, que eu ainda não sei explicar exatamente, mas ele tem uma linguagem mais complexa. E por incrível que pareça, mesmo estudando Joel, estudei várias palestras de Joel sempre, vários canais, eu sou apaixonada pelo Joel. Já li vários livros dele. E ainda assim, muita coisa do que eu estudei dele, algumas eu compreendi, outras não. Quando eu comecei a estudar um curso em milagre, parece que o curso em milagre foi assim, a tradução do que Joel falava. Incrível, porque Joel é muito mais fácil de compreender. E um curso em milagre, geralmente as pessoas levam tempo estudando para chegar à compreensão do que Jesus fala aqui. Porque ele usa uma linguagem mais complexa, sabe? Às vezes eu tenho que ler, para vocês terem uma ideia, às vezes eu preciso ler a mesma frase 3, 4 vezes para a compreensão chegar, sabe? Porque bate no ego, aí ele, sabe, trava. E eu falo, não, eu vou entender isso aqui, eu vou entender o que Jesus está falando aqui. Aí leio uma vez, 2, 3, até, sabe, o Espírito Santo conseguir me mostrar o que ele está falando ali. E com Joel, não. Com Joel é uma linguagem mais fácil, sabe? E ainda assim, algumas coisas que ele falava, eu não tinha aquela compreensão, sabe? Aquele impacto, por mais que eu gostasse muito da forma, né? Porque, na verdade, eles falam a mesma coisa, só muda a forma de falar. E quando eu comecei a estudar o curso em milagre, que não faz tanto tempo, parece que os véus de tudo que Joel falava desceu, assim. Então, assim, hoje eu compreendo que Joel e o Curso em Milagres andam lado a lado, para mim,
né, no meu caso, para mim, funciona um junto com o outro, sabe? É um apoiando o outro. Inclusive, eu vou trazer aqui para o canal a leitura do livro Caminho Infinito, porque foi o primeiro livro dele que eu li e que realmente abriu a minha mente, assim, para Deus de uma forma incrível, e que depois do curso em Milagres ficou muito mais claro ainda, né? Toda essa questão da nossa unificação com Deus, da nossa perfeição, que a gente está em Deus, que tudo isso aqui é um sonho de medo, um sonho de ilusão, que a gente está segura, né, nos braços do nosso Pai, e que tudo que a gente precisa fazer é entregar para o Espírito Santo tudo aquilo que a gente não quer. E aqui no livro, né, esse pedacinho aqui, ele falou que a gente está embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer tudo ao Espírito Santo, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Então, o nosso trabalho é olhar para a nossa vida, para a nossa situação e falar assim: Pai, eu gosto de falar assim, né, com o meu superior, com Deus, você chame da forma que você quiser, mas eu gosto de chamar ele de Pai. Eu aprendi com Joel e eu me sinto muito bem. E Jesus falava Pai, então para mim funciona muito. Então eu falo: Pai, eu não sei o que significa nada disso aqui na minha vida. E Jesus, ele fala que quando a gente se coloca assim diante do Espírito Santo, né, de Deus, quando a gente se coloca assim, falando para ele que a gente não sabe o que significa nada, a gente entrega isso para ele, aquela determinada situação, a gente reconhece que a gente não tá vendo a verdade ali, que a gente não sabe o que significa nada ali. Então, quando a gente tira o nosso saber, o que a gente acredita que sabe, ele entra com a luz. Olha que coisa mágica. Ele entra com a luz dele que dissipa tudo aquilo. Então, o que não é de Deus, tem uma parte aqui que ele fala, ó, quando qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus, desaparece. Então, tudo aquilo que a gente entrega para ele, toda a ilusão, tudo que for mentira daquilo dali vai sumir. Só vai ficar o que é perfeito. Então, o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que fazer com cada situação da nossa vida. A gente só precisa entregar para ele, assumindo que a gente não sabe de nada a respeito daquilo ali. A gente só precisa entregar. E ele fala que a gente precisa fazer isso e olhar para isso com total disponibilidade, pois de outro modo o conhecimento permanece sendo inútil para a gente. Então a gente tem que entregar realmente, né, a situação para ele e falar assim: olha, eu não sei o que significa isso e ponto. A gente não vai ficar julgando, falando que isso era bom, que isso é ruim, meu Deus, o que é que eu faço? A preocupação. Porque quando a gente vai para esse lugar, a gente está dando realidade para aquilo novamente. Então a gente não entregou nas mãos de Jesus, a gente coloca lá e fica pegando de vez em quando. Ah, me dá um pouquinho aqui disso aqui que eu dei para você e deixa eu dar um pitaco aqui, deixa eu palpitar um pouquinho sobre isso. Não, a gente só entrega e pronto, e deixa com ele. E ele sabe exatamente o que fazer. Então ele vai nos mostrar a verdade sobre aquilo. E a verdade é o quê? Deus só criou o que é perfeito. E como eu falei para vocês, que essa percepção me veio muito forte hoje, a perfeição só cria perfeição. Então, se eu sou criação de Deus e sou perfeita, eu não posso criar nada que não seja perfeito. Então, tudo que eu vejo que eu criei, né, os meus filhos, porque eu também tenho filhos, toda a minha vida são meus filhos. Tudo que existe aqui é criação minha. Tudo que eu estou vivendo, tá? É criação minha. É meu. A gente entende isso também com o estudo desse livro. Tudo que você está vendo, tudo que você vive, né? O seu trabalho, sua família, seu marido, tudo, seus relacionamentos, né? Sua casa, tudo são seus filhos. É criação sua. Você criou isso, você fez isso. Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente olha e vê o que a gente é, que a gente é filho de Deus perfeito, as nossas criações têm que ser perfeitas. Então, a minha percepção, né, tudo que eu olho e vejo que não está perfeito, quer dizer que não é real. Aquilo ali que eu estou vendo não é a verdade que eu criei. Porque eu só posso criar o que é perfeito. É complexo, né, dá uns nozinhos assim na mente, só que aí Jesus ele vai pegando assim na nossa mão e nos conduzindo de uma forma tão amorosa, paciente, como ele é a resposta de Deus, porque ele é a resposta de Deus ao nosso pedido de socorro, né? Ao que a gente acredita que fez, que a gente acredita que pecou, que se separou, e Deus ele enviou a resposta, que é o Espírito Santo, né? Que é Jesus. Então, essa resposta de Deus, ela é tão amorosa que ela
ela olha pra gente, não vê o erro, porque a gente não fez, então ela não vê. Isso também, no início, foi desafiador para mim olhar, sabe? E olhar para essa questão e saber que Deus, ele não vê os nossos pecados. Por isso que esse livro ele é tão avassalador, é tão fantástico, porque a gente vai entendendo que Deus, ele não vê o pecado. Deus, ele não vê o sofrimento. Eu lembro que eu orava muito, né? Numa fase, eu orava muito, falava, Deus, por que você não olha para mim? Por que você não olha para minha dor? Principalmente quando veio o diagnóstico de autismo da minha filha, né? Que aí a minha vida mudou. Eu precisei sair do emprego, eu precisei largar tudo, sabe? Que eu gostava para cuidar dela, porque o autismo dela é suporte de nível 3, então é autismo severo. E assim, a minha vida ela virou de ponta cabeça. E eu não entendi. Eu falava, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que você não olha pro meu sofrimento? Por que você não olha pra minha dor? O que eu fiz, né? Qual é o pecado que eu tô pagando? Essa era a minha questão com Deus. O que eu havia feito? Qual era o pecado, né? Por que ele não olhava pra minha dor, pro meu sofrimento? E eu lembro que por muitos anos eu orava assim, né? Eu falava, Deus, eu pensava, falava, cara, como que pode? Deus, ele não vê. Que pai é esse? E aí eu ainda me culpava por julgar Deus, porque ele não estava vendo o meu sofrimento, né? Deus, por que você não olha para mim? Por que você não está vendo a minha dor? E ali eu chorava, eu me humilhava, acreditando que se eu chorasse mais, foi isso que eu aprendi, que se eu chorasse mais, se eu me humilhasse mais, Deus ia olhar para o meu sofrimento. Dentro desse livro aqui, Jesus, ele fala pra gente que Deus, ele não vê o sofrimento. Ele só vê a perfeição, ele só vê o filho perfeito que ele criou, que sou eu. Ele só vê a perfeição. Por que eu sofro? Porque eu não vejo. É só isso, eu não vejo. Eu vejo a dor, eu vejo o sofrimento, sabe? Porque eu não vejo a verdade. É isso que Jesus fala, a gente não vê a verdade. A gente não vê a verdade. A gente só vê a ilusão. Porque a gente pecou e a gente só vê os frutos do medo. Porque a gente acredita que fez algo horrível contra Deus e a gente fica o tempo todo esperando a punição. E nisso a gente vai projetando, criando situações, né, de dores, de sofrimento. Por quê? Porque a gente acredita que a gente fez uma merda muito grande. E Deus, ele sabe que a gente não fez. Sabe um pai que o filho tá dormindo e tá tendo pesadelos e ele tá ali do lado, mas ele não olha pro pesadelo do filho, porque ele sabe que é só um sonho, que não é real, que o filho tá só dormindo, tá seguro ali. É isso. É sobre isso. É isso que Jesus mostra aqui pra gente. Eu fico até emocionada. É isso que Jesus ele fala aqui pra gente. Vocês estão só dormindo. Só que você, como crianças assustadas, vocês acreditam que as fantasias é reais. Mas quando vocês acordam e contam para os pais, e o pai fala, não, filho, tá tudo bem, isso não é verdade, não é real, não aconteceu. E aí vocês ficam bem, o medo passa. Ele fala pra gente tirar os cobertores, que a gente encobre os pesadelos, e aqui ele fala, tira os cobertores, é só um sonho, é só um pesadelo. E por isso que Deus, ele não me respondia naquela dor, porque ele não via a minha dor. Ele não via, porque ele não criou a dor. Ele só vê o que ele cria. E ele criou só a perfeição, ele só criou o amor. Nesse livro, Jesus ele nos ensina a ver o que Deus criou, que é a perfeição que somos nós. Então, quando eu começo a me enxergar como o filho perfeito de Deus, como Deus me criou, que eu sou como Deus me criou, essa é o grande bloqueio, né, que a gente tem. É se enxergar como Deus nos criou. Quando eu começo, e esse trabalho é feito através desse livro, quando eu começo a me enxergar como Deus me criou, a sua imagem e semelhança, os pesadelos, eles vai sumindo, vai desaparecendo. Eu vou entregando tudo para Jesus, todos esses pesadelos eu vou contar para ele. E ele vai só iluminando e mostrando para mim, isso aqui não é real, vou te mostrar a verdade sobre isso. E manda a verdade para mim, e dá-lhe verdade. Ah, mas a situação não tá boa, vou entregar para Jesus. Ele vai me mostrar a verdade daquela situação. Por quê? Porque o Filho de Deus só pode criar o que é perfeito. Gente, eu me alonguei demais, eu falei muito aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Vou deixar o link do livro aqui. É um caminho sem volta, tá? Um curso em milagres. Gratidão, tá? Por vocês terem ficado, por terem assistido.